galerinha do YouTube, aqui é Felipe no nosso vídeo número 26 sobre Java para o canal Mr. Apple BR. E hoje, pessoal, a gente vai fazer uma classe chamada ClassTempo, certo? Que é um exemplozinho que eu quero mostrar para vocês de um programa, certo? Não vou estar ensinando nada assim de Java nesse vídeo, é só mais um exemplo, certo? Para ir treinando vocês. E a gente vai criar uma classe tempo, certo? Que vai setar um horário pra gente no formato de hora de 24 horas, ou seja, as horas variam de 0 até 23, tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na nossa public class Felipe, que a gente veio usando nos vídeos anteriores, beleza? E aqui a gente vai declarar três variáveis, uma variável hora, uma variável minuto e uma variável segundo. Tranquilo, pessoal? Bom, assim que a gente cria essa variável, vamos agora criar os nossos métodos, beleza? Bom, o primeiro método que eu vou criar, coloca aqui public void, já que não vai retornar nada, set hora. Ele só vai setar o horário pra gente, tranquilo? Então eu vou ter, para ele setar um horário, ele vai precisar obviamente de três parâmetros, certo? Um parâmetro para hora, um para minuto e um para segundo. Tranquilo? E aqui eu vou ter que fazer alguns testes com esse valor que a gente vai colocar para hora, minuto e segundo. Por quê? Porque, obviamente, em hora a gente só pode assumir valores de 0, entre 0 e 24, certo? Em minuto, entre 0 e 60, e em segundo também entre 0 e 60. Ou seja, eu não posso permitir que ou eu ou o usuário coloque um valor que não esteja que não atenda essa condição, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, hora, um espaço aqui para melhorar, hora tem que ser igual ao quê? Aí eu vou usar aquele teste condicional que eu ensinei para vocês em algum vídeo passado, que eu não lembro qual, que eu pergunto ao programa alguma coisa, se aquilo é verdade, e dou duas opções, a opção verdadeira e a opção falsa, beleza? Então eu vou fazer assim. Bom, se hora for maior que zero e cadê o E comercial? Aqui. E hora maior ou igual que zero e hora menor que 24, aí ele testa. Isso é verdade? Se for verdade, beleza, assume o valor que o cara colocou e pega esse valor com H, tranquilo, e depois coloca na variável hora. Mas se isso for falso, coloque zero na variável hora, para a gente não barrear com o nosso código, beleza? Para não ficar o código errado. Então é melhor você ter um horário zerado do que ter um valor completamente errado, tranquilo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para minuto. Tranquilo? Então vamos fazer o mesmo teste para minuto. M maior ou igual que zero e M menor que 60 dessa vez, que a gente está trabalhando com minuto. Coloca a interrogação, M 2.0. E a mesma coisa para segundo. Segundo igual S maior ou igual que zero e S menor que 60. Interrogação S 0. Tranquilo? Então esse é o nosso métodozinho, pessoal, que vai setar a hora. Vou explicar mais uma vez para vocês, para ficar bem fixado. Eu pego a nossa variável hora e eu tenho que verificar se esse valor que o usuário, ou eu mesmo aqui fazendo o código, atende a condição de hora, certo? Então eu pego nossa variável como parâmetro e vejo se ela é maior que zero. Se ela for maior que zero, beleza, está atendendo a condição. Mas ela também tem que ser menor do que 24, porque a gente está falando de hora. Faça essa pergunta para o compilador. É verdade? Está atendendo? Beleza. Assume H, ou seja, assume o valor que o usuário ou eu mesmo colocou. Se não for verdade, assume como zero. Tranquilo? E ele faz isso para minuto e segundo. Até aí nenhum problema. Vamos para o nosso segundo e último método.
Esse método, pessoal, vai retornar uma string para a gente, certo? No formato de hora. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou colocar aqui public string, que vai ser o tipo do retorno, horário, que é o nome do meu método. Não vai ter nada como parâmetro, certo? Porque só vai retornar uma string para a gente. Então, o trecho de código que vai ter aqui dentro é justamente esse, return string.format. Isso me permite colocar aqui dentro, certo? O tipo de formato que eu quero passar para o meu programa principal, beleza? Então, o formato que eu quero é o formato de hora. Como é o formato de hora? A gente vai ter que colocar %02D. Por que 02D? Porque eu preciso de dois espaços, certo? Dois algarismos para completar o formato de hora. Se vocês acompanharem meu mouse aqui, e a gente for aqui para o horário que está aqui na minha tela, 12h48 e 24, 25 segundos, você vê que tem dois algarismos, certo? Para cada espaço, para hora, para minuto, para segundo. Então é esse formato que eu quero colocar aqui no meu programa. Então esse 02 permite que eu coloque dois algarismos. Obviamente, se eu digitar 10, 12, 15, ele já coloca esses dois algarismos para mim, porque é os dois algarismos do número. Mas no caso que eu digite 3, então para não ficar 12, 3 minutos, assim, um 3, somente o 3, ele completa com um 0 para mim, ou seja, ele coloca um 0 na frente, certo? Então beleza. Então vai ser %02D para hora, %02D para minuto e %02D para segundo. E aqui eu passo hora, minuto, segundo. Beleza? Então pronto, pessoal. Aqui está pronto o nosso método, os nossos métodos, né? Então vamos para o nosso programa principal. Aqui no nosso programa principal, a gente vai ter que criar um objeto, certo? Para interagir com essa nossa classe. Então vou criar um objeto para Carlos Felipe, objeto igual a new Felipe. Tranquilo? E agora eu vou setar a hora. Para setar a hora, eu chamo nosso objeto, ponto. O método que eu vou utilizar vai ser setHora. E você vê que ele já completa aqui para mim com os 3 parâmetros que eu tenho que passar. Então, para hora eu vou passar 12, para minuto eu vou passar 4, para segundo eu vou passar 12. Ponto e vírgula. E agora eu tenho que imprimir no formato de hora. Então eu já vou usar o meu outro método que eu criei, certo? Então, eu vou colocar o system logo, .out.println, e aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu vou chamar um método já dentro aqui do system, .out.println, para agilizar o nosso processo, beleza? Então eu vou chamar o método objeto.horário. Tranquilo? Ponto e vírgula. E aqui está nosso código prontinho. Eu vou compilar. E aqui ele mostra 12 minutos, 12 horas, 4 minutos e 12 segundos. Como você pode perceber aquilo que eu te falei, quando a gente coloca lá o %2D, o %02D, você vê que aqui eu coloquei 4, só tem um algarismo, mas por causa daquele trechozinho de código que eu coloquei, ele já completa com um 0 aqui na frente para mim, para poder ficar no formato certinho. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Eu vou continuar falando ainda sobre essa classe tempo. Provavelmente eu falei do outro formato de hora, que só vai até de 0 a 12, certo? Não esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou pergunta, tem o site, o e-mail, Twitter, Facebook, enfim. Vocês podem entrar em contato com a gente do jeito que vocês quiserem, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.